Bom, se você não mora embaixo de uma pedra, você viu que o Trump anunciou uma tarifa de 50% para todos os produtos brasileiros importados para os Estados Unidos. E dentre as várias questões levantadas pelo presidente Trump sobre o porquê dessa decisão que ele acabou tomando, você vai ver que um dos maiores motivos seria um déficit comercial que os Estados Unidos teria nas relações comerciais com o Brasil. E também sobre o processo judicial que o ex-presidente Jair Bolsonaro está enfrentando aqui no país. A questão é que essa tarifa imposta no Brasil pelos Estados Unidos acabou já tendo algumas consequências aqui em território nacional, e é isso que nós vamos começar a abordar no vídeo de hoje. Não só essa questão do déficit comercial que os Estados Unidos alega ter em relação ao Brasil, mas como que o anúncio dessa tarifa já começou a impactar o Brasil e como que isso pode acabar piorando ainda mais a situação caso essa tarifa seja de fato concretizada no dia 1º de agosto. Isso se o Brasil ainda não fizer alguma forma de retaliação que pode fazer com que os Estados Unidos queira aumentar ainda mais a tarifa, como foi o caso da briga entre a China e os Estados Unidos há poucos meses atrás. Primeiro vamos dar uma olhada nessa questão que o Trump tanto alega de que os Estados Unidos têm um déficit comercial em relação ao Brasil. Quando você pega para olhar as relações comerciais do Brasil de 2008 até 2025, você vai ver que o Brasil, na verdade, ele acabou importando muito mais produtos dos Estados Unidos do que exportando para ele. Ou seja, ele comprou muito mais do que vendeu. Então, na verdade, quem tem o déficit comercial na relação Estados Unidos e Brasil é, na verdade, o próprio Brasil. Nós compramos muito mais produtos americanos do que os Estados Unidos compram produtos brasileiros. Como o Brasil é um país emergente, nós ainda precisamos de muitos produtos específicos ainda para processar aqui e até mesmo revender de volta lá para fora. Mas aqui você consegue ver algumas listas dos produtos mais importados pelo Brasil dos Estados Unidos. Você vai ver coisas como petróleo, combustíveis, tecnologia, insumos para agronegócio que o Brasil precisa muito, já que a nossa base da economia é justamente o agro, e também até produtos farmacêuticos e químicos que nós só conseguimos através dos Estados Unidos. Ou seja, a alegação de que os Estados Unidos têm um déficit comercial em relação do Brasil é incorreta, o que nos faz criticar vários outros aspectos dessa carta, o que eu não vou entrar muito a fundo nesse vídeo, mas um dos mais importantes que muitas pessoas começaram a levantar é a questão disso ser uma forma de ataque direcionado ao BRICS, sendo que o Brasil é um dos grandes participantes desse grupo, porque há pouco tempo atrás nós tivemos a reunião do BRICS e o Trump mesmo acabou falando algumas frases bem enfáticas e ser meio contra algumas políticas e algumas ideias que o BRICS está começando a discutir, já tendo anunciado até mesmo que iria sim fazer algumas tarifas específicas para os países que fazem parte do BRICS. Inclusive ele mesmo acaba de certa forma falando que o BRICS está tentando destituir o padrão dólar e querer atacar a economia americana de certa forma ao realizar isso. Não só a economia americana, mas ele diz que o mundo inteiro, a partir desse momento que nós tentássemos tirar o padrão dólar. Já que teve sim, de fato, algumas frases, algumas coisas ditas até mesmo pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre essa questão do dólar ser tratado como uma moeda de padrão internacional. A questão é que, independente do motivo que tenha levado o presidente Trump a executar esta tarifa de 50%, o mercado brasileiro já instantaneamente reagiu à notícia e você viu coisas como queda na bolsa, subida do dólar, entre outras coisas. Você sabe como que é o mercado financeiro, a gente já precifica tudo antes mesmo da notícia se concretizar. Então, algumas coisas já começaram a sofrer um certo impacto, mesmo que a tarifa ainda não tenha sido de fato concretizada. Ela só vai no dia 1º de agosto, caso não haja uma negociação, mas os produtos brasileiros infelizmente já começaram a sentir o impacto dessa notícia. O setor mesmo de pescado já foi um que foi altamente impactado, já que os Estados Unidos são responsáveis por 70% do destino de todos os produtos relacionados a pescados do Brasil. Somente a tilápia já é o destino de 90% do produto. Só que somente com o anúncio dessa tarifa, 58 contêineres com 1.160 toneladas de pescados que seriam destinados aos Estados Unidos acabaram perdendo os compradores e vão ter que voltar aos produtores. Muitos dos compradores nos Estados Unidos acabaram já com o anúncio dessa notícia já cancelando remessas futuras até que a situação estabilize e os preços de fato se concretizem ou não para avaliar se vale a pena continuar a relação comercial com o Brasil. O suco de laranja, por exemplo, é outro que acaba também
também sendo muito impactado pela essa notícia, já que o Brasil é o principal fornecedor para os Estados Unidos desse determinado produto, sendo os Estados Unidos sozinhos representando 41,7% desse mercado. Inclusive, o estado de São Paulo concentra 78% da produção nacional de laranja e concentra mais de 80% da produção do suco de laranja. Inclusive, o próprio estado de São Paulo vai ser a economia estadual mais afetada por essa decisão. Somente através dessa tarifa já é esperado uma queda de 4,4 bilhões no produto interno do estado paulista, que vai acabar recuando 0,13% ainda em 2025, já que São Paulo somente nesse primeiro semestre de 2025 já exportou um total de 6,4 bilhões para os Estados Unidos, o que acaba representando 31,9% de tudo que o Brasil enviou para o país. Só que isso não vai acabar sendo restrito apenas ao estado de São Paulo. Apenas a taxação de 50% em cima dos produtos brasileiros já vai ter um grande impacto na nossa economia. Isso vai acabar fazendo com que a inflação aumente, o dólar aumente, consequentemente os juros aumentem, o desemprego aumente, e caso isso não seja muito bem cuidado, você pode acabar gerando um efeito cascata que leve até mesmo a uma recessão, já que nós estamos com uma inflação em 5%, juros em 15%, e isso é sempre muito alarmante para um país. No curto prazo já há uma previsão de que caso essa tarifa seja concretizada, nós vamos ter uma queda nos preços nos produtos nacionais aqui mesmo no nosso próprio mercado, já que agora eles não vão poder mais ser exportados com a mesma quantidade como eram antigamente, então o preço, apesar de cair no curto prazo, eventualmente vai acabar subindo caso o Brasil não encontre outro parceiro comercial para substituir os Estados Unidos. E como a inflação vai acabar subindo, naturalmente os preços vão voltar a subir, o que vai acabar encarecendo todo o crédito, já que a gente vai precisar subir o crédito para controlar a inflação, mais ainda do patamar de 15% que nós já estamos, o que vai fazer com que determinadas empresas passem por dificuldade, já que não vai ter acesso a um crédito tão mais fácil, e vai ter que acabar diminuindo o quadro de funcionários, gerando desemprego e gerando uma pequena crise aqui no país. Muitas empresas acreditam que a melhor forma de nós lidarmos com essa crise agora é justamente através do diálogo e da negociação com os Estados Unidos. Caso o Brasil de fato acabe realizando uma retaliação, muitos dos empresários acreditam que isso possa ser mais prejudicial do que benéfico para o país, já que toda essa questão, como foi essa guerra tarifária que rolou entre Estados Unidos e China, traz muito incerteza para os empresários, o que também acaba sendo muito ruim para os negócios. Mas ao que tudo indica, o Brasil está levando essa questão para a Organização Mundial do Comércio e talvez nós acabamos tendo de fato uma certa forma de retaliação por parte do governo brasileiro. Mas isso é algo que nós ainda vamos ter que aguardar para ver em como as coisas vão se desenrolar até o dia 1º de agosto e nós tivermos a certeza se essa tarifa vai ou não se concretizar e como o mercado brasileiro vai acabar sofrendo com isso. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Desejo a todos vocês uma próspera semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.